Bom, nesse vídeo a gente vai continuar falando de números complexos, mas vamos trazer para a discussão duas coisas interessantes. Bom, em primeiro lugar, o R é muito bom para estatísticas, claro, e também para representar graficamente coisas. Então, existem coisas até muito sofisticadas na parte de representação gráfica, mas mesmo com as coisas mais básicas, a gente consegue resultados bem bacanas e com pouco esforço. Então começa a ideia é a gente começar a aprender do pianinho para depois chegar no mais sofisticado. A gente vai mexer com as partes gráficas mais simples, que até não estão na moda, mas mais importante do que está na moda é estar confortável com o que está usando, né? Então essa é mais ou menos a ideia. Bom, então vamos começar com uma função que é uma espécie de canivete suíço para números complexos. Esse seria, em termos de outras linguagens de programação, isso aí seria um construtor, tá? Um construtor, quer dizer, uma coisa que constrói, né, vetores de números complexos. Não sei se alguém aqui já teve experiência com canivetes suíços, e naturalmente não quero decepcionar quem tem esse tipo de experiência, mas inclusive porque canivetes suíços muitas vezes são caros, etc. Mas a princípio um canivete suíço faz muita coisa e nem sempre faz tão bem. A lâmina dele é bacana, tal, mas é pequenininha, não é igual uma faca. Aí tem uma tesourinha lá que também é pequenininha e assim por diante. Tem bastante utilidade, tal, mas com alguma limitação. E essa função é mais ou menos assim. Ela quer fazer muita coisa, mas a gente precisa manusear ela com cuidado. Bom, então aqui a gente vai começar com uma chamada a ela sem nenhum parâmetro, tudo no default. Então vamos ver o que acontece. Então aqui de novo a gente vai rodar esses comandos linha por linha, tá? Tem um botãozinho aqui que o pessoal naturalmente chama de ferramenta, né? Gíria de interface homem-máquina, que ele diz pra gente, isso aqui se chama ferramenta, chama tool. Isso aqui é o tooltip, a dica da ferramenta. Essa coisa em preto está explicando o que essa ferramenta, esse botão faz. Opa, desculpa. É esse aqui. Executa a linha atual ou a seleção, tá? O que tiver selecionado, ele vai, a gente clicando nesse botão, vai ser executado. E outra forma é pelo teclado, que se chama atalho, então é Ctrl Enter, tá? Então para fazer essa execução linha por linha, ou pelo menos seleção por seleção, tem duas formas, como de costume, né? Vai ter uma aqui pela ferramenta, pelo botão, e vai ter outra aqui pelo menu Code. Aí no menu Code tem essa opção aqui, ó, Run Selected Lines. E de novo o atalho é o mesmo, tá? A ideia é a seguinte, normalmente a gente entende como selecionar, fazer isso aqui, colocar em iluminado, né, como o pessoal fala. Mas para essa ferramenta, basta o cursor estar numa linha que ela já está selecionada. De qualquer modo, a gente vai pelo atalho, uma porque impressiona quem está vendo a gente operar, que o pessoal fala, nossa, o cara sabe decorar as coisas e tal. E outra porque é menos brincadeira, né? É um pouquinho mais produtivo. Se a gente se habituar ao atalho e tal, acaba sendo mais rápido do que levar o mouse para cá, para lá. Então vamos lá. Então não tem nada aqui no coração do R, né, o Global Environment. Então vamos ver o que acontece quando a gente der Ctrl Enter aqui. Bom, o eco já mostrou, complex de 0, aí a gente pensa, puxa, como 0? E aqui está explicando. Complex empty, está dizendo que é um vetor de números complexos, só que ele está vazio, tá? Então quando não digo nada, ele gera um vetor de números complexos, está preparado para receber números complexos, só que está vazio. Aqui, literalmente está dizendo set seed, defina a semente, tá? Então um número entre parênteses, 123. Bom, a ideia básica é a seguinte.
existem números que a gente não consegue identificar qual que é o padrão deles, tá? Normalmente, na verdade não é só isso, mas normalmente a gente acha coisas assim totalmente sem padrão, às vezes a gente pensa como aleatórias, tá? Quer dizer, totalmente ao acaso. O pessoal de estatística tem toda uma teoria por detrás disso, não é só a gente olhar e achar estranho, mas são números com certos comportamentos, certas propriedades matemáticas. O problema, então, por exemplo, se a gente colocar um sensor na corrente elétrica, vai gerar números aleatórios lá, que a corrente fica, claro, ela tem mais ou menos 110, mas um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo e tal. Então é praticamente um número aleatório, só que não é repetitivo. Aí o pessoal da computação inventou uns números chamados pseudo-aleatórios. Quer dizer o seguinte, eles não são realmente aleatórios, né? Tá? Eles são reproduzíveis. Isso é útil, claro, quando eu quero testar um programa, é melhor que os números se repitam. Eu rodo uma vez, corrijo alguns problemas, se eu rodar com outro conjunto de dados, aí complica, né? Então é melhor eu ter sempre o mesmo conjunto. Então o pessoal inventou um negócio chamado números pseudo-aleatórios. A ideia básica é a seguinte, quando eles, se for dado um começo para eles, definido, eles vão sempre ter a mesma cara. Toda doida, vamos dizer assim, toda sem padrão, mas a mesma cara. E é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou definindo um começo, uma semente. Ok? Então, esse número 123, a única propriedade notável que ele tem é que ele é um número primo. Tem uma história, um saber aí, vamos dizer assim, que os números aleatórios têm um comportamento melhor, pseudo-aleatórios, claro, quando são inicializados, quer dizer, eu defino a semente para eles com um número primo. Talvez seja por isso que o pessoal usa esse número, mas isso é uma outra história. Eu só sei que eu encontrei esse número num monte de lugares que davam exemplos do R e eu mantive. Bom, então vamos rodar. Set seeder, tá? Onde ele alterou? Ele alterou justamente nos geradores de números pseudo-aleatórios que estão no pacote base do R, tá? Bom, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou gerando números pseudo-aleatórios com distribuição uniforme, tá? Uniforme é aquela em que toda classe de números tem a mesma probabilidade de acontecer. Tipo jogar um dadinho, qualquer uma das faces tem a mesma possibilidade de dar, né? E aqui eu estou gerando 1000 números aleatórios a partir dessa semente, tá? Então vamos gerar. Aí ele gerou aqui um vetor de números, tá? Essa função, quando eu não digo nada para ela, ela gera números entre 0 e 1. E é mais ou menos o que está aqui, que dá para ver já no coração do R. Agora, uma coisa importante do R, como eu falei, são os gráficos. O pessoal de estatística, mesmo os melhores teóricos, tal, de vez em quando eles precisam de uma imagem, de um gráfico, para entender melhor o que está acontecendo. E aí o R oferece as duas coisas, né? Tanto estatística quanto gráficos. Esse gráfico aqui chama-se histograma, que justamente vai medir a frequência de certos números, dos números em classes, em subdivisões aí. Então, já falei muito, deixa eu rodar essa linha e ver o que acontece. Bom, deixa eu abrir aqui. Não ficou tão bonito, esse monitor é pequenininho. Deixa eu dar um zoom. Olha, então está aqui. Bom, na teoria, tudo devia estar zeradão aqui, todo mundo igual, devia ser uma planície. No entanto, tem uma certa oscilação. A ideia básica é a seguinte: esse gerador de números aleatórios, se ele gerasse uma planície, seria recusado. Quer dizer, se todo mundo fosse absolutamente igual. Porque essas variáveis aleatórias da vida real, vamos dizer, por exemplo, a oscilação da corrente elétrica e tal, nunca é perfeitinho. Na verdade, vai tender a ser perfeitinho com um número muito grande de valores que a gente pega, né? Então, para essa quantidade aqui de 1000, está bastante bom. Se a gente fizer um teste estatístico para perguntar, isso aqui é aleatório? Com certeza vai dar, é aleatório sim. E ainda se a gente fizer um outro teste perguntando, isso aqui tem distribuição uniforme? Também vai dar, tem.
Na verdade, os estatísticos nunca dizem sim nem não, eles sempre dizem a probabilidade, por exemplo, disso não ser aleatório é, sei lá, 10 a menos 16. Aí você fala, bom, essa probabilidade tão baixinha de não ser, então quer dizer que é. Ou pelo menos eu devo aceitar. Ok? Então aqui é o histograma do RAND1, né? Rand, ou na verdade random, quer dizer número aleatório. Random quer dizer aleatório. Bom, e aqui, aliás, o R é de random, então random uniforme, né? Gerou números pseudo-aleatórios, né? Pseudo-randômicos, com distribuição uniforme. Então agora vamos gerar uma outra sequência. Mas aí a gente bate o olho e vai falar, ué, mas as sequências vão ser iguais. Não são. A ideia é a seguinte, o primeiro número dessa sequência aqui teve como semente esse 123. Mas o primeiro dessa outra semente, dessa outra sequência, desculpa, desse outro vetor, não vai ter como semente o 123, não. Vai ter como semente o último dos números dessa primeira sequência. E assim por diante. Se eu gerasse uma terceira sequência, quem daria a semente seria agora o último dessa segunda sequência. Quer dizer, essa função é meio não digo doida, né, mas imprevisível a princípio, mas ela só é relacionada com o número anterior, justamente a semente. Então, se eu gerasse 10 sementes, teoricamente seriam 10, melhor, se eu gerasse 10 sequências, teoricamente seriam 10 pacotes de números diferentes, tá? Demoraria muito para eles começarem a se repetir. Então vamos rodar aqui essa outra coisa e vamos até dar uma olhadinha lá, uma bisoiada para ver. Ó, então está dando para ver que não são iguaizinhos. Eles continuam tendo aquela mesma propriedade de estar entre 0 e 1, mas não são iguais, tá? Porque justamente o último elemento da primeira sequência é a semente do primeiro elemento da segunda sequência. Bom, agora vamos rodar o histograma desse negócio, tá? Bom, de novo ficou meio complicadinho de ver, mas vamos ver no zoom. Bom, aqui está um tantinho diferente do anterior. O anterior parecia mais bem comportado, tinha bastante coisa certinha, tal, né, toda alinhada. Agora aqui virou uma montanha em vez de uma planície. De novo é aquela mesma história. Aqui no fundo, aqui vai ter uma diferença entre esses dois, por exemplo, de 5%. E aí, se a gente fizer a estatística de novo, perguntando, isso aqui é aleatório, vai dar uma chance muito grande de ser aleatório. Ou, normalmente os estatísticos vão perguntar ao contrário. Qual que é a chance disso não ser aleatório? Vai dar um número pequenininho de chance, então a gente rejeita, tá? E aí mesma coisa, se a gente aplicar aqui um teste de número de distribuição uniforme, também vai dizer isso. Olha, isso aí tem a chance disso não ter distribuição uniforme é 10 a menos 18. Aí você fala, bom, a chance 10 a menos 18, então quer dizer que realmente é aleatório. Então, beleza. Então estão os dois aqui, né, os dois histogramas. Agora a gente tem dois números, dois vetores de números aleatórios, ou pseudo-aleatórios. Então vamos gerar um número complexo, naquela moda, aquela forma chamada cartesiana, ou seja, aqui é o x, né, o real, e aqui é o y, o imaginário. Então vamos gerar esse cara. Tá? Agora, como esses caras são dois números, a princípio não dá para fazer histograma. Até daria, mas seria uma transformação matemática meio chata, deixa para lá. Então, a princípio, a gente vai plotar esses números no plano, não mais através de histograma. Então vamos ver o que acontece. Então essa é a função plot. A palavra plot significava originalmente um rascunhozinho, né? Mas hoje em dia em computação significa os números, desenhar funções, colocar pontos no plano, etc. Tá? Então vamos lá, plot. Tá? Então vamos de novo dar zoom, que esse monitor é pequenininho. Tá. Então aqui, esses números, como a gente viu, eles foram gerados a partir de uma função. Mas eles têm uma cara tão sem padrão nenhum, não dá para ver nenhum padrão aqui,
que a gente realmente pode pensar que eles são aleatórios, né? E as propriedades matemáticas deles sugerem que eles são aleatórios. A gente sabe que não são, porque depois a gente vai rodar esse programa de novo, pode rodar esse programa de novo, e os resultados vão ser iguaizinhos a princípio, tá? Então não é aleatório de verdade. Mas, de qualquer modo, é impossível ver padrão aí. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Vamos ver a média desses números complexos aí. Bom, deixa eu aumentar de novo fonte, não sei se vai dar para ver. Eu acho que agora já está legível. Eu vou aumentar uma vez só por via das dúvidas. Beleza. Bom, agora com certeza está legível. Então, esses números, tá, como eu falei, a gente gerou números entre 0 e 1, né? A média sendo tudo igualmente distribuído, quer dizer, não tendo ninguém com mais chance do que os outros de aparecer, seria meio. Aqui não é meio, não está igual a meio, mas a diferença do meio é minúscula. Aqui é menos do que 3 milésimos, e aqui menos do que 2 milésimos, ou seja, isso aqui praticamente é meio. Agora, é aquela história sempre do estatístico, a chance disso não ser meio é muito baixa, então a gente considera meio, tá? Então, esses números têm uma cara de estar se comportando como a gente esperava. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos forçar essa média aqui, desses números complexos, a ser zero. Ou seja, eu vou pegar o z, que era o original lá, e vou subtraí-los da média, ok? Então, essa linha 16 aí. Vamos rodar, tá? Ok, na verdade é o ZC agora. Bom, aí ele, claro, se eu subtrair da média, bom, deixa eu rodar aqui no plot para ficar mais bacaninha. Vou dar de novo um zoom. Bom, aí o que aconteceu? Se antes eles iam de 0 até 1, quando eu tirei a média deles, naturalmente os caras que eram menores do que a média ficaram negativos, e os caras que eram maiores do que a média continuaram positivos. Por isso que aqui os limites agora são menos 0,4 e mais 0,4. Na verdade, aqui estaria o menos meio e aqui o mais meio. Tá? Então, eu desloquei todo mundo para o centro aqui, para a origem. Tá? Então, se eu calcular a média deve estar zero. Vamos ver se é verdade? Bom, então vamos rodar isso aqui. Aí a média. Olha, a média não é zero, lamento dizer, mas ela é tão pequena, né, que 10 a menos 18 é um número minúsculo. Mesma coisa, 10 a menos 17, já está nos limites da representação de números no computador. Então, beleza, conseguimos fazer a média ficar zero. Agora, além da média ficar zero, eu vou dividir cada um desses números, tá? ZC, quer dizer, Z no centro, né? Vou dividir cada um desses números pelo módulo dele. Lembra, o módulo é a distância do número até a origem, né? Então, vamos ver o que acontece. Bom, dividir, ok? E agora, eu vou ver qual a média que deu. A média do módulo deu 1, ok? Bom, e agora vou plotar. Bom, não está dando para ver, vamos vir aqui. Bom, isso aqui está parecendo uma elipse, certo? Mas se a gente olhar, aqui está de menos 1 até 1. E aqui mesma coisa. Ou seja, o problema é como se diz, é a escala dos eixos. Deixa eu reduzir esses eixos aqui. Bom, quando eu faço virar um quadrado, vira um círculo. Tá? Quando eu faço a escala virar um quadrado, né, mais ou menos a mesma dimensão na horizontal e na vertical, vira um círculo. Esse círculo é o tal do círculo unitário que a gente estava comentando no vídeo anterior, sobre números complexos. Tá? Esses números aqui, no final eles são puros ângulos, porque eu joguei fora o tamanho deles, a distância deles até o centro ficou 1.
Então, todo mundo aqui está em cima daquele círculo unitário, tá? Então, esse é o número, são os números aleatórios em cima do círculo unitário. O que é aleatório deles não é mais a distância até o centro, que agora ficou constante, que é 1. O que é aleatório neles é o ângulo que eles fazem com o eixo da horizontal, que inclusive não está representado aqui, mas a gente pode imaginar. Bom, e o eixo horizontal estaria passando aqui, na altura do zero. Ok? Bom, então a gente tem uma função aqui que é puro ângulo, seno e cosseno. Só tem as dimensões deles, na verdade, são seno e cosseno. E o que tem aqui são puros ângulos. Tá? O que tem aqui são ângulos pseudo-aleatórios. Ok. Bom, então a gente gerou números em cima do círculo unitário, números aleatórios complexos em cima do círculo unitário. Agora vamos ver uma outra forma. Ali a gente gerou através de números, como se diz, aleatórios na forma cartesiana. Agora vamos gerar esses mesmos números complexos na forma polar. Aí como que eu vou fazer? Para encurtar o caminho, eu já imponho logo que o módulo, que é aquela distância do ponto até o centro do sistema de coordenadas polares, C1. E aí, quem que eu vou variar? Eu vou variar só o argumento, ou seja, o ângulo que esse ponto, a retinha que sai do centro até esse ponto, o ângulo que ela faz com o eixo horizontal vai ser essa variável aleatória aqui, que como a gente viu vai entre 0 e 1, e eu estou multiplicando por 2π, ou seja, vão ser os números entre 0 e 2π, tá? Na parte dos ângulos. Então, gerar esse cara, geramos o Z polar, vamos ver agora qual que é o módulo. Ó, grande surpresa, o módulo realmente é 1, eu mandei ser 1 e ele falou é 1. Então agora eu vou desenhar esse cara, plotar, né? Plotei, tá tão estranho que nem parece o que eu desenhei, mas se eu olhar, é isso aqui mesmo, dá para saber que é essa nova variável porque está aqui, ó, tá vendo? ZP. Então, o que está dizendo aqui? Que, de novo, ele gerou números em cima do círculo unitário. Eu só deixei variarem os ângulos, que são esses ângulos aqui. Tá? Então é isso. Na verdade, isso foi mais uma motivação. A gente vai voltar ao plot e vai voltar aos números aleatórios e a própria média, naturalmente, no próximo vídeo, né? E o que foi importante foi ver que esse tal de círculo unitário existe, serve para alguma coisa, né? Justamente ele é o cara que permite eu escolher ângulos e esquecer do módulo, do raio. Tá? Por enquanto é só, ainda tem mais alguma coisa que a gente vai falar sobre números complexos, a princípio, que vão ser a impressão de números complexos. Agora, algumas pessoas estão interagindo e fazendo pedidos, perguntando dúvidas, então pode entrar em contato, por exemplo, pelos comentários daqui do YouTube, e se tiver alguma dúvida pontual, alguma correção, a gente está interagindo lá. Tá bom? Muito obrigado e até breve.